Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Pedro Aragão e hoje vamos para mais uma aula onde será abordado o conteúdo de divisibilidade, certo? Então, abordaremos nessa aula múltiplos divisores, números primos, MMC e MDC. Essa aula é para o ensino fundamental, anos finais, mais especificamente para o 7º ano, certo? Então, espero que vocês gostem e vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o algoritmo da divisão. Então, gente, o que é o algoritmo da divisão? Ele é formado pelo dividendo, divisor, quociente e resto, certo? O dividendo é o número que nós queremos dividir. O divisor é o cara que vai dividir esse número, certo? O quociente é o resultado da divisão. E o resto é aquele carinha que sobra, certo? De uma divisão. Por isso que o nome dele é resto. Quando a divisão é exata, não há o resto, ok? E aí nós vamos fazer um pequeno esquema aqui. Vamos chamar o dividendo de D maiúsculo, certo? O divisor de D minúsculo, o quociente Q e o R é o resto. Esse aqui é o nosso algoritmo da divisão. E ele nos gera a seguinte expressão, certo? Que o dividendo é igual ao produto do divisor pelo quociente mais o resto. Então, sempre que você tiver um número, quando você utilizar o algoritmo da divisão, você vai poder achar o valor, né, para você saber se a sua divisão está correta ou não. O seu dividendo tem que ser exatamente igual ao produto do divisor pelo quociente mais o resto. Vamos ver aqui um exemplo. 16 dividido por 3. 16 dividido por 3, o nosso quociente é 5, né? Porque 3 vezes 5 é 15. Então, a gente pega aqui que o resto é 1, né? 16 menos 15, sobrou resto 1. Vamos utilizar a nossa expressão para ver se nossa divisão deu exata. Então, 3 vezes 5 é 15, mais 1, 16. Bateu aqui com a minha expressão, então acertei essa divisão, certo? Vamos para outro exemplo. Aqui, 15 dividido por 3. Agora vamos ver uma divisão exata. 15 dividido por 3. Aqui o nosso quociente é 5, né? Porque 3 vezes 5 é 15. Menos 15 dá 0. Então, a divisão exata. Sempre que o resto for 0, dizemos que a divisão é exata. Vamos utilizar agora a nossa expressão. Então, o 15 é igual a 3 vezes 5, mais o resto que é 0. 3 vezes 5 é 15, então nossa igualdade deu verdadeira. Então, esse 15, ele é múltiplo de 3 e de 5, certo? Então, 3 vezes 5, ele dá o 15. Então, o 15 ele é múltiplo de 3 e 5, certo? E o 3 e o 5 são divisores do 15, certo? Então, se você pegar 15 dividido por 3 dá 5, 15 dividido por 5 dá 3. Então, o 15 ele é múltiplo de 3 e 5, né? E 3 vezes 5 aqui dá 15, então o 15 é divisível por 3 e por 5. Então, o 3 e o 5 são divisores de 15, certo? Agora vamos ver aqui o conceito de múltiplos e depois veremos o conceito de divisores. Então, o que são múltiplos? Gente, para você saber o múltiplo de um número, basta seguir a tabuada, certo? Essa é uma definição informal. Já já nós vamos ver a definição formal. Então, vejam bem. Quem são os múltiplos de 3? 3 vezes 0 é 0. Então, 0 é múltiplo de 3. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Então, gente, para saber o número, o múltiplo de um número, basta você seguir a tabuada. Pegar esse número, fazer a multiplicação dele por qualquer número natural e aí você vai encontrar um múltiplo desse número, certo? Então, os múltiplos de um número são infinitos, por isso dá reticências aqui, certo? Então, vamos ver os múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim sucessivamente. Porque 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1, 5, 10, 5 vezes 2, 10. Então, esses são os múltiplos de 5. Basta seguir
atabuada, certo? E quem são os divisores? Os divisores de um número são aqueles carinhas que dividem esse número, certo? Então, eles não são infinitos, né? Eles são finitos. Então, por exemplo, quem são os divisores de 12? É o conjunto formado pelo número 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, 12 dividido por 1 dá o próprio 12. Então, o 1 é o divisor universal, né? Ele divide qualquer número. Então, 12 dividido por 2 é 6, 12 dividido por 3 é 4. Então, são esses números que dividem o nosso número 12, certo? Quem é o divisor do número 8? Quem são os divisores do número 8? Então, o 1, o 2, o 4 e o 8. São os números que dividem o número 8. Então, de uma maneira mais formal, que são múltiplos e divisores. Os múltiplos de um número são os resultados das multiplicações do número indicado por todos os números naturais. Então, os múltiplos de um número é você pegar esse número, multiplicar ele por qualquer um dos números do conjunto naturais e você vai obter um múltiplo desse número. Então, por exemplo, 3 vezes 5 é 15. Então, o múltiplo de 3 é o 15, certo? Como nós vimos aqui. Certo? 15 é múltiplo do 3. E o que são divisores? Os divisores são todos os números que podemos dividir o número indicado. Então, é o cara que você pega e você obtém uma divisão exata. Por exemplo, o 8 dividido por 4, né? 4 é o divisor, me dá uma divisão exata que é o 2. Então, o 4 ele é um divisor do 8, certo? Então, esse é o conceito de múltiplos e divisores. Vamos agora para uma parte muito boa, os critérios de divisibilidade. Vamos aqui ver alguns dos principais critérios de divisibilidade, certo? Então, critério de divisibilidade por 2. Quando um número é divisível por 2? Gente, número para ser divisível por 2, basta ser par. Se esse número for par, ele já é divisível por 2. Exemplo, 6. 6 é par, então é divisível por 2. 24 também é par, logo é divisível por 2. 512 também é par, logo é divisível por 2. Então, um número para ser divisível por 2, basta ser par, certo? Então, critério de divisibilidade por 3 agora. Quando é que um número é divisível por 3? Eu coloquei esses dois sinais aqui de mais, porque um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos for um múltiplo de 3. Por exemplo, 9 já é direto múltiplo de 3. Então, ele é divisível por 3. 51 é formado por dois algarismos, ó, gente. 5 mais 1, somei os algarismos, dá 6. 6 é múltiplo de 3? Sim. Então, 51 é divisível por 3, certo? Vamos olhar o 102. Pegou 1 mais 0 mais 2 dá 3. 3 é múltiplo de 3? Sim. Então, 102 é divisível por 3, certo? Então, o critério de divisibilidade por 3 é somar os algarismos. Se o resultado da soma dos algarismos for um múltiplo de 3, o número é divisível por 3. Gente, critério de divisibilidade por 4. Simples. Os dois últimos números da direita, os dois últimos números do final, tem que ser um múltiplo de 4, certo? Ou o número termina em 00. Todo número em que os algarismos da direita forem um múltiplo de 4 ou um número terminar em 00, dois zeros no final, né, no lado direito, um número é divisível por 4. Então, por exemplo, 16, os dois números da direita aqui, 16, né, ou 116, os dois números da direita, é o 16, né? Forma o número 16. 16 é múltiplo de 4? Sim. Então, esse número 116 é divisível por 4. 200, terminou em 00, automaticamente já é divisível por 4, certo? Tranquilo? Vamos agora para os critérios de divisibilidade por 5. Muito simples. O número é divisível por 5, gente, quando ele termina em 0 ou em 5, certo? Terminou em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Então, 225 terminou em 5, é divisível por 5. 300 terminou em 0, é divisível por 5. 150 terminou em 0, também é divisível por 5, certo? Vamos para o 6.
o número é divisível por 6 quando ele é múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Então, gente, o número para ser divisível por 6, ele tem que ser par e a soma dos seus algarismos tem que ser um múltiplo de 3, certo? Um carinha para ser divisível por 6 precisa atender aos critérios de divisibilidade do 2, né, e do 3. Vamos olhar aqui, 24, ele é par, atendeu o primeiro critério, e a soma dos seus algarismos, 2 mais 4 é 6, é um múltiplo de 3, então esse cara é divisível por 6, certo? 102, vamos lá, é par, 102, 1 mais 0 mais 2 é 3, também é múltiplo de 3, então 102 também é divisível por 6, ok? O 9 é parecido com o 3, gente, ó, a soma dos seus algarismos, né, o número para ser divisível por 9, a soma dos seus algarismos tem que ser um múltiplo de 9, certo? Por exemplo, ó, 7 mais 2 dá 9, 9 é múltiplo de 9, 72 é divisível por 9. 117, aqui ó, a soma dos seus algarismos dá 9, então 9 é múltiplo de 9, e assim sucessivamente aqui com 558, a soma de um múltiplo de 9, você tem que o algarismo, né, o número inteiro, ele é divisível por 9. Tranquilo? Vamos agora para o critério mais difícil, o do 10. O número é divisível por 10 quando ele termina em 0. Isso mesmo, garotinho. O número é divisível por 10 quando termina em 0. 100 terminou em 0, 250 terminou em 0, 1050 terminou em 0. Esses números são divisíveis por 10 e assim nós fechamos os nossos critérios de divisibilidade. Tranquilo? Vamos agora para números primos e números compostos, gente. Essa parte é bem legal. O que são números primos? Números primos é um número que admite apenas dois divisores diferentes, a unidade e o próprio número. Então, um número, para ser primo, tem que ter só dois divisores, certo? O primeiro divisor é o número 1, como eu falei, ele é o divisor universal, divide todos os números. E o outro divisor é o próprio número. Por exemplo, 2. Gente, quais são os divisores de 2? 1 e 2. É 1 e ele mesmo? Ele é primo. 3, divisores de 3. 1 e 3. Então, é 1 e ele mesmo, 3 é primo. Mesma coisa com 5, certo? Quando o carinha tiver dois divisores, quando o conjunto, né, de divisores de um número for formado por 1 e pelo próprio número, esse número é primo. Então, aqui o exemplo, ó, os divisores de 7 é igual a 1 e 7. Esse conjunto possui dois elementos, o 1 e o próprio 7. Portanto, o número 7 é primo. Tranquilo? Vamos ver o que são números compostos. Então, é um número que admite mais de dois divisores distintos. Então, o número, para ser composto, né, ele basta não ser primo e para isso ele precisa ter mais de dois divisores, certo? Se ele tiver mais de dois divisores, ele é um número composto. Por exemplo, o 4. Quais são os divisores do 4? 1, 2 e 4. Então, já tem 3 divisores. Então, 4 é composto. O 6, divisores do 6. 1, 2, 3 e 6. Então, já tem mais 2 divisores. Logo, é um número composto. Vamos analisar aqui o exemplo. Os divisores do 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Esse conjunto possui 6 elementos, o próprio 12 e outros 4. Portanto, o número 12 é composto. Certo, gente? O número ele é chamado de composto, ele tem essa denominação porque eles podem ser decompostos em fatoração prima. Então, você pode pegar esse número, por exemplo, 4, e fatorar ele, né? Dividir por 2, que dá 2, depois por 2 de novo, que dá 1, e aí você tem a fatoração prima desse número. Você pode decompor esse número, certo? Por isso que ele recebe o nome de número composto. Vamos agora aqui para uma informaçãozinha básica, ó. Os números 0 e 1 não se classificam nem como primos e nem como compostos. Então, 0 e 1 não é primo e nem composto, certo, gente? A título de curiosidade. Vamos agora para o MMC, ou mínimo múltiplo comum. Gente, vamos analisar o que é o mínimo múltiplo comum a partir de um exemplo, certo? Eu tenho aqui o MMC de 15 e 18, é igual a 90. Como é que é igual a 90? Vamos analisar os múltiplos, ó. Estamos falando de múltiplo comum. Vamos analisar os múltiplos do 15. Então,
nós temos o 15, que é 15 vezes 1, o 30, que é 15 vezes 2, 45, 60, 75, 90 e assim sucessivamente, né? Então, esses são os múltiplos do 15, os carinhas que estão na tabuada do 15. Vamos agora para os múltiplos de 18. Então, quem são os múltiplos de 18? Próprio 18, 36, 54, 72 e 90. Ó, galera, nós vimos aqui que ele tem 90 e 90, né? Os múltiplos do 15 têm o número 90 e os múltiplos do 18 também têm o número 90. Antes disso, tem algum número em comum? Não tem, né? Então, o mínimo múltiplo comum entre esses dois números, o menor múltiplo em comum entre eles é o 90. Então, isso é o MMC, certo? É o menor múltiplo, menor número múltiplo entre outros números, né? Pode ser mais de dois números, que seja o menor e tenha nos dois números esse múltiplo, certo? Então, vimos aqui um método de achar o mínimo múltiplo comum entre dois números, pode ser utilizado para mais também, colocar os divisores, certo? Mas temos um método prático, porque esse aqui, como achar os múltiplos, né? Eu falei divisores, nós vamos achar os múltiplos, perdoem. Nós podemos ter muitos, se for um número muito alto, podemos ter muitos múltiplos, e aí se torna um pouco mais difícil. Então, nós temos aqui um método prático, vamos analisar esse método prático. Então, o método prático consiste em fatorar esses números. Então, ó, eu pus aqui o 15 e o 18, e eu divido esse número aqui por 2, né? Porque 15 é ímpar, não divido por 2. O 18 é par, divido por 2. Então, sempre pelo menor número. Dividir por 2, eu tenho 15 não dividido por 2, eu repito. 18 dividido por 2 é 9. Tranquilo. Vamos lá. Agora, os dois números são ímpares, então vou dividi-los por 3, certo? Então, 15 dividido por 3 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. De novo, divido por 3 os meus números, então obtenho o resultado. 5 não divido por 3, né? Então, eu repito 5. 3 dividido por 3 dá 1. Então, agora só me resta dividir por 5 para eu ter 1 como resultado. Então, o que é que eu fiz aqui? Fatorei, né, esses dois números. Fui dividindo sempre pelo menor número, sabe, gente? E aí, nós obtemos a divisão aqui, o resto 1. E o próximo passo é multiplicar os números obtidos aqui, certo? Então, nós fazemos 2 vezes 3, vezes 3, depois vezes 5. E o resultado dá o mínimo múltiplo comum, que é 90, certo? Esse é o método prático. Tranquilo? Visto isso, vamos para o MDC, o máximo divisor comum. Vamos analisar o conceito por meio de um exemplo. Então, o MDC entre 9 e 12 é 3. Por quê, Pedro? Estamos falando de divisor, né? Então, vamos analisar os divisores do 9. Quais são os divisores do 9? 1, 3 e 9. Os divisores do 12 agora? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Ó, reparamos que eles têm 1 em comum e 3 em comum, né? Agora eu preciso do máximo divisor em comum. Isso mesmo, quem é ele? É o número 3. Então, gente, o máximo divisor comum é aquele cara, o maior número, né, que está entre os divisores dos números que nós queremos encontrar, certo? Tem que ser um divisor em comum e o maior deles. Então, nesse método aqui, nós temos que achar todos os divisores para saber qual o maior dele, né, em comum. Mas, para salvar a pátria, existe um método prático. E ele é separado. Ó. Tem o método separado, que nós vamos analisar agora, certo? Então, o método separado, eu calculo, faço a fatoração prima desses números. Então, fiz a fatoração prima ali do 9. Ó, 9 eu posso dividir por 3, que dá 3. Divido por 3, que dá 1, certo? Fiz a fatoração prima do 9. Agora, fazer a fatoração prima do 12. 12 eu divido pelo menor número, que é 2. Dá 6. Divido por 2, que dá 3. Divido por 3, que dá 1. Galera, quem é o máximo divisor em comum? Olha lá, o maior número é o 3, que está em comum aqui. Esse é o método separado. Existe também o método junto. Vamos lá para o método junto. Qual é o método junto?
tem aqui, coloco o 9 e o 12, né? E agora eu vou dividir esses carinhas, fatorar. Então, vou por 2. Beleza, fui por 2 aqui. O 9 não divido por 2, mas o 12 sim. Então, repito, 9, 12 dividido por 2 dá 6. Por 2 de novo, porque 6 é par. Então, 9 dividido por 2 não pode. Repito, 9. 6 dividido por 2 dá 3. Tranquilo. Agora por 3, né? Já que não dá para dividir mais por 2. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. E agora eu divido por 3 de novo. E 3 dividido por 3 dá 1. Quem é o máximo divisor em comum? Olha ele aqui, ó. Um divisor em comum. O maior que divide os dois números ao mesmo tempo, certo? Por isso que ele é o máximo divisor em comum. E aí nós temos 3 métodos, né? Esse aqui, achar todos os divisores e ver quem é o maior deles. É o método separado, que é calcular, fatorar número por número e achar o máximo também. E o máximo divisor, né? E o método junto. E aí vocês escolhem qual o melhor método, qual vocês querem utilizar. E nós finalizamos a aula. Obrigado por assistir e um grande abraço. Qualquer dúvida, deixem nos comentários.